Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 23 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Coufal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Ricardo Soares, o Alex Girão, o Gustavo Franzói, o Pedro Vaccaro, a Raíza Cunha, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Snapchat, que segundo o site Mashable, está se preparando para aumentar um pouco o rastreamento da galera que usa o app. A partir de agora, eles vão deixar os anunciantes consultarem bancos de dados externos para analisar os hábitos de compra da galera e passar a mostrar anúncios mais relevantes e mais em linha com o gosto de cada um. Essa mudança chega a surpreender um pouco, já que em 2015, durante o evento lá de premiação de publicidade em Cannes, o Evan Spiegel, que é o CEO da empresa, falou que essa história de publicidade direcionada, que fica seguindo o usuário, era meio assustadora e que ele não faria isso lá no app dele. Parece que em preparação para a abertura das ações da empresa, a Snap está mudando um pouco o jeito de pensar, o que é uma pena para a galera que usa o aplicativo. Enquanto isso, lá no Havaí, o Mark Zuckerberg abriu uma série de processos contra mais de 300 cidadãos da ilha de Kauai para tentar garantir o direito sobre as propriedades dessas pessoas. Isso porque o Zuckerberg é dono de uma área gigantesca lá na ilha, tem quase 2 vezes o tamanho do Parque do Ibirapuera aqui de São Paulo, e ele tem um acordo com as propriedades vizinhas que fala que a galera que mora nesses lugares pode passar por dentro da propriedade dele para cortar caminho na hora de chegar ou de sair de casa. Agora o que ele quer fazer é comprar algumas dessas propriedades para impedir que a galera faça isso, só que essas propriedades estão em posse de famílias havaianas há tanto tempo que os direitos já estão meio confusos, né? Tem posse dividida entre várias pessoas, tem área sem dono, tem gente que nem sabe que é dona de alguma terra e por aí vai. Aí o que Zuckerberg fez foi abrir esses processos para tentar identificar os donos das terras e fazer uma oferta de compra para eles, tudo isso para que ele consiga isolar ainda mais a propriedade gigantesca que ele tem lá na região. Agora deixa eu falar sobre uma coisa bem legal que veio lá da Universidade de Austin, no Texas. Eles conseguiram desenvolver uma espécie de tatuagem temporária feita de grafeno que serve para acompanhar os dados do organismo da pessoa. Essencialmente, esses compostos são inseridos na epiderme e podem mapear a frequência cardíaca, sinais cerebrais, atividade muscular, temperatura da pele até o nível de hidratação da pessoa, tudo isso sem que ela precise ficar lá conectada com vários fios em uma ou mais de uma máquina. Para que esse projeto vire realidade, agora os pesquisadores estão desenvolvendo uma antena que consiga enviar sinais desses sensores para um computador ou telefone celular, por exemplo, o que se eles conseguirem fazer, tem tudo para mudar bastante o cenário da medicina de diagnóstico nos próximos anos. E agora o assunto é o Uber, que fez um acordo lá nos Estados Unidos para acabar com um processo que dizia que eles tinham inflado alguns números para atrair mais motoristas. O que aconteceu foi que o FTC, que é o órgão americano que fica de olho no mercado, abriu um processo contra o Uber, dizendo que entre maio de 2014 e agosto de 2015 eles mentiram pela internet afora, dizendo que os motoristas deles vinham ganhando bem mais do que eles de fato vinham ganhando. Eles disseram que em Nova York, por exemplo, a renda média anual dos motoristas era de $90 mil, quando na realidade nem 10% dos motoristas ganhavam isso. Por causa dessas mentiras, eles convenceram mais pessoas a se tornarem motoristas, e aí é claro que além de não ganhar tanto quanto tinha sido prometido, a galera passou a ganhar ainda menos, porque tem mais motorista na rua, então sobram menos clientes para cada um. Isso fez o FTC abrir esse processo contra o Uber, que nem tentou recorrer e já partiu direto para a tentativa de acordo, que no final das contas acabou ficando ali na casa dos $20 milhões. Ainda sobre o Uber, na sexta-feira pintou a informação de que eles contrataram o vice-presidente sênior da área de buscas do Google, um cara chamado Amit Singhal.
Ele vai passar a atuar como vice-presidente sênior de engenharia lá no Uber, liderando as equipes que vêm trabalhando no software dos carros autônomos da empresa e também as equipes que trabalham nos algoritmos de mapas da plataforma. Agora eu vou falar sobre a Sonos, que, como eu comentei aqui dia desse, está com um CEO novo, um cara chamado Patrick Spence. A Sonos, para quem não sabe, faz caixas de som conectadas de alta qualidade e vem enfrentando uma concorrência cada vez maior das caixas de som que vêm com assistentes virtuais embutidos, mas se depender do CEO novo, essa concorrência está com os dias contados. Ele mandou uma mensagem para a companhia inteira logo que ele assumiu o controle da empresa e disse que está na hora deles reagirem. Ele falou que quer estabelecer parcerias com o Google, com a Amazon, com quem mais for passar a embutir assistentes virtuais nas caixas de som dele e chegou até a citar a Apple como uma provável futura empresa presente nesse mercado. Ele falou também que quer ver o espírito de inovação da Sonos de volta, o que é uma ótima notícia, porque essa foi uma das empresas mais legais de caixa de som que apareceram nos últimos anos. E já que eu citei a Apple, deixa eu falar que na sexta-feira ela anunciou que abriu um processo contra a Qualcomm pedindo coisa de $1 bilhão em reparações de danos. Quem ouviu o Loop Matinal na semana passada deve se lembrar da notícia de que o FTC ia processar a Qualcomm lá nos Estados Unidos e, aproveitando o ensejo, a Apple resolveu abrir um processo próprio dela contra a empresa. Justificando a ação, a Apple disse que a Qualcomm vem jogando sujo há bastante tempo e que isso está começando a custar caro demais. Ela disse que a Qualcomm vem cobrando caro pelos usos de algumas patentes e vem até cobrando por patentes que não tem nada a ver com ela. Isso está começando a atrapalhar o desenvolvimento de novas tecnologias lá dentro da Apple. Aliás, ela cita ainda que a Qualcomm segurou um pagamento de $1 bilhão para a Apple depois que ela começou a contribuir com algumas investigações contra a empresa e diz que chegou a hora de resolver isso nos tribunais, porque a Qualcomm já foi longe demais com o que eles vêm fazendo. E por último, hoje eu vou falar sobre o aplicativo chinês de filtros e edição de imagens, o Meitu, que se envolveu numa bela polêmica de privacidade no final da semana passada. Esse Meitu é aquele app que o pessoal tá usando que deixa todo mundo meio com cara de anime, deixa a foto colorida, aplica maquiagem, muda o tamanho do olho e tudo mais, só que por baixo disso tudo parece que eles vêm fazendo bem mais coisas, como por exemplo coletar todas as informações contidas nos telefones da galera, especialmente no Android. Um pesquisador de segurança publicou um tweet com a lista de acessos ao sistema que o aplicativo faz e a lista é enorme, tem de tudo. O app lê o calendário, acessa o GPS, acessa o microfone, lê os contatos e as mensagens armazenadas, lê o histórico de ligações do aparelho e por aí vai. Justificando isso tudo, a empresa responsável pelo app falou que eles não têm opção. Eles falaram que são obrigados a fazerem isso porque os rastreadores nativos da App Store e da Play Store são bloqueados lá na China e eles disseram que criptografam tudo que eles coletam, que eles transmitem, o que a essa altura já não significa muita coisa, né? Eles falaram que, apesar disso tudo acontecer para burlar as limitações chinesas, eles não têm intenção de fazer uma versão internacional do app sem todos esses rastreadores, então é bom você pensar se vale a pena você continuar usando o app caso você tenha ele instalado aí no seu celular. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Podem mapear a frequência cardíaca, os sinais do cérebro, a atividade muscular, temperatura da pele, até o nível de hidratação da pessoa. Um punch desse na língua para destravar a mim, hein? Nesse relatório, que foi feito por empresas independentes. A Sonos, para quem não sabe, faz caixas de som de alta qualidade e não é alemã, é americana.